Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui na terceira semana de setembro, mas no nosso segundo encontro nesse culto de campanha, Conquistando a Minha Liberdade. Eu quero nessa hora convidar você a fechar os olhos para que a gente possa orar, abrindo o nosso culto, iniciando esse culto em adoração a Deus e também nos preparando para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, agir, para mover, para manifestar aí onde você está, aqui nesse lugar, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e no tempo que Ele quer. Estejamos prontos para isso. Feche teus olhos. Vamos orar? Seu Deus amado Pai, queremos bendizer o Teu nome, queremos Te apresentar, Senhor, cada um que está aqui nesse momento para receber, para Te dar em adoração, que nós possamos ser encontrados por Ti como um verdadeiro adorador. Recebe a nossa adoração como um aroma suave e vem, Senhor, manifestar nesse lugar a Tua graça e Teu poder, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Sabendo o que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em Teu coração e podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de Seus olhos com os meus. Pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando
você quisesse entrar, como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Vem no meu coração, minha alma soluça quando eu percebo contatos de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu Graça e paz, igreja, estamos de volta para iniciarmos a palavra e tenho certeza que nós seremos abençoados nessa noite por uma palavra tremenda de Deus. Convido você a fechar os olhos para que eu possa orar. Senhor Deus, amado Pai, queremos bendizer o Teu santo nome e Te dar graças. Mediante essa palavra, damos total atenção a Ti, abrindo nosso coração, nossa mente, de maneira que a Tua palavra, como uma semente, possa entrar no nosso coração e gerar transformação na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Estamos no segundo encontro, terceira semana dessa campanha de setembro, Conquistando a Minha Liberdade. Eu tenho certeza que você já deve ter alguns testemunhos para nos edificar. Comenta no direct, comenta aí nos comentários, para que você possa abençoar a vida de outras pessoas com o teu testemunho durante essa jornada, durante esse mês dessa campanha. Você que está comigo compromissado durante essa campanha, ficaremos mais 2 semanas desse encontro e eu tenho certeza que sairemos, ou melhor, ficaremos pessoas muito mais transformadas e como
de prol diz essa campanha? Livres. Eu pergunto a você, do que você precisa se libertar em Deus? Do que você precisa se sentir livre? Eu posso mudar um pouco essa pergunta e fazer como da semana passada. Você é livre? Semana passada tratamos sobre uma parte em que Simão, ou melhor, Paulo e Silas estavam presos. Eu não quero recapitular porque essa palavra da semana passada, se você quiser dar uma olhada, você que não viu ainda, está salvo nos vídeos do YouTube, a campanha O Melhor Culto da semana passada, e ele retrata nesse momento, nesse estágio em que Paulo e Silas, adorando ao Senhor, abre-se as cadeias e o carcereiro que queria se matar, eles não deixaram, e naquele instante ele pede para ser salvo e eles dizem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Interessante que a frase marcada no meu coração da semana passada é que só as pessoas livres são instrumento de Deus para a liberdade. Só as pessoas livres libertam. Só as pessoas livres são instrumento de Deus para livrar outras pessoas. Então, quando esse carcereiro ouve crer no Senhor Jesus e ser salvo tu e a tua casa, não que necessariamente a fé dele salvaria todas as pessoas da sua casa, mas como ele sendo livre, a partir daquele instante ele é instrumento de Deus para trazer luz, para trazer libertação para sua casa. E assim é você, seja você um instrumento de Deus, seja livre, que essa campanha possa trazer libertação para a tua vida em todas as áreas, ou alguma específica que ainda você se atormenta. Tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar o teu coração. Amém? 3 aprisionamentos na vida do cristão que compartilhamos durante esses 3 encontros de hoje a seguir. Aprisionamento espiritual, o físico e o emocional. Nessa noite quero tratar com você sobre o aprisionamento emocional. Interessante que sabemos que a jornada da vida cristã é um caminho. E durante esse caminho é um de prosseguir. A palavra diz que conhecer e prosseguir. E conhecer e prosseguir, nós cada vez mais nos deparamos com algo no nosso interior que ainda precisa ser livre e alcançar uma plenitude, alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero convidar você a mergulhar comigo nessa palavra. Lucas capítulo 18. Existem 3 grandes fatores sobre um aprisionamento emocional: o medo, a aprovação ou a necessidade de aceitação e o merecimento, o auto-merecimento, a falta de merecimento. Isso são grandes cadeias da nossa vida para viver em plenitude. Sobre o medo, eu quero falar de um homem que esteve diretamente com Jesus e ele questionou Jesus dizendo: Jesus, como faço para herdar a vida eterna? Você conhece, esse homem é conhecido na Bíblia como o jovem rico. O jovem rico, Jesus perguntou se ele conheceria os mandamentos, ele disse que sim, e desde a sua mocidade, desde a sua juventude, ele vivia cumprindo os mandamentos. Mas ainda assim existia uma dúvida no coração, entenda? Muitas vezes você tem uma vida reta, uma vida justa, uma vida entregue ao caminho, mas existe uma centelha de dúvida no teu coração ainda sobre as promessas, sobre o propósito de Deus para a sua vida e quiçá até sobre a salvação. Eu quero dizer a você que muitas vezes nós estamos direcionados pelo Senhor em fé, mas o diabo coloca dúvida no nosso coração. Porque ao contrário da fé, vem a dúvida. A fé plena, genuína, ela elimina toda dúvida, porque a dúvida começa a gerar um sentimento de medo. E começarmos a vivermos por condição. Jesus disse a esse jovem: então se você quer ser são, segue-me. A Bíblia diz que esse jovem ficou de cabisbaixo, saiu porque tinha muitas propriedades, explicando que esse jovem colocou o coração na condição das coisas que tinha. E não quis seguir a Jesus por encarar o seu coração pela condição
E naquele instante é um fator sobre medo. O que aprisionou ele foi o medo. Muitos de nós estamos vivendo aterrorizado pelo medo. Mas como ser liberto? E eu quero que essa palavra alcance seu coração e você, de uma vez por todas, seja liberto desse medo que assola, que te limita aquilo que Deus quer que você haja na sua vida, para você ouvir e se lançar como Abraão um dia se lançou, quando ouviu a promessa de Deus e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Veja que nesse instante Deus não diz para Abraão para onde ele ir, mas ele foi sem medo, porque ele confiava. A palavra de Deus diz que o perfeito amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Aquele jovem não se sentiu amado, apesar de Jesus ser o amor por Deus, apesar de Deus ser o próprio amor e Ele nos entregar deliberadamente como graça na nossa vida através do Cordeiro lançado na cruz, porque João 14 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho para que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creia nesse perfeito amor de Deus. Creia que você recebe esse amor de Deus. Muitas vezes nós temos deliberadamente, gratuitamente, na graça do Senhor, mas nós não se sentimos amados. E vocês podem se perguntar: então por que eu me sinto amado e em meu coração existe essa centelha de dúvida? E essa dúvida gerando um medo, me limitando, me aprisionando emocionalmente. Entenda, o nível de você saber o quanto você se sente amado, repito, não é o quanto Deus te ama, isso é infinitamente, mas é o quanto você reconhece e se sente amado por Ele, o nível disso é o quanto você confia no Senhor. Confiar em Deus é um parâmetro de saber o quanto você se sente amado por Ele. Porque cada mais nós confiamos em Deus, isso revela o amor que nós sentimos por Ele, ou em reciprocidade, o amor que nós temos para com Ele também. A confiança é um fator determinante. Veja que esse jovem não confiou, por isso ele continua aprisionado. Abraão confiou em Deus no imprevisto, no destino não revelado no instante. E Pedro, ao contrário do jovem rico, ele lançou as redes, ou melhor, ele entregou a profissão antiga de pescador. Quando Jesus disse: siga-me, sejamos agora pescador de homens. Você sabe a história, Pedro seguiu Jesus, e interessante numa parte que talvez seja o ponto-chave para a tua vida, que seguir Jesus é um ato de receber o pleno amor e lançar fora todo um medo que nos aprisiona, porque muitas vezes, quando mesmo ainda caminhando com Jesus, não quer dizer que nós vamos nos deparar com a aflição, com a dificuldade, com a tribulação. Jesus estava se aproximando de um barco onde estavam os discípulos e ele andando sobre as águas. A Bíblia fala que todos os temeram porque não reconheceram Jesus, mas até então que Jesus se apresentou e disse que era ele. E Pedro, para reconhecê-lo ou fazer parte, disse: Senhor, então se é tu mesmo, me faz ir caminhando até ti. Jesus disse: vem. E Pedro andou sobre o mar naquele instante. Pedro caminhava com Jesus, confiava em Jesus, mas naquela hora veio a tribulação. Naquela hora, a Bíblia fala que teve um mover das águas e Pedro, diminuindo a sua fé, começou a afundar, mas claramente Pedro começa a clamar por Jesus. E Jesus, em seu divino amor, se aproxima e pega na mão de Pedro e submerge ele mais uma vez. Então entenda como foi diferente daquele jovem rico que quizá tivesse perdido tudo de seu coração, mas pelo fato de não caminhar com Jesus não tinha a esperança de se erguer.
Essa é a grande diferença estando com Jesus ou sem Jesus, porque quando você está com Ele, você elimina o medo, mas quando te acontece mesmo a tribulação, a dificuldade, você pode clamar que Ele vai até você e segura na sua mão e faz você se erguer novamente. Mesmo que você esteja quebrado, mesmo que venha uma viravolta, você esteja no fundo do poço, diminuindo a tua fé como Pedro nas águas naquele dia, mas você estando com Ele, perto dEle, basta um só clamor e Ele aproxima de você e pega nas mãos. E não existe sensação melhor do que isso. Para você se sentir liberto desse medo, do coração condicionado às coisas, segue Jesus. Se sente amado pelo grande sacrifício que Ele fez por vós. O segundo grande fator de aprisionamento da nossa alma, do nosso emocional, é um grande sentimento de aceitação, de aprovação. Eu quero falar rapidamente sobre aquelas duas irmãs, Marta e Maria. Jesus, ao adentrar na casa delas, a palavra fala que uma começou ou estava a fazer suas tarefas e a outra simplesmente se ajoelhou próximo de Jesus e começou a contemplá-lo, começou a adorá-lo. Logo Marta questionou Jesus: Senhor, não convém que Maria venha me ajudar a fazer as atividades? E Jesus, falou aquela frase emblemática: Marta, Marta, porque está tão perturbada, preocupada. Maria escolheu a melhor parte, disso não vai ser tirada. Entenda esse contexto, frisando preocupação e perturbação. Ali, Marta se preocupava com algo para mostrar a Jesus. Religiosamente ou numa cultura, ao receber alguém, as mulheres ou em si precisava servir ou fazer algo para ele. Maria quebra todos os protocolos ali e quis simplesmente adorá-lo, contemplá-lo e ser, naquele instante, livre daquelas regras que o aprisionavam. E o interessante, porque eu friso que Marta teve um instante ali de crítica. E eu tenho certeza que tem sido assim também na sua vida. O teu coração tem se movido pelas críticas que te alcançam. Deus te impulsiona a fazer algo, Deus tem um chamado para a sua vida. Quando o medo não te aprisiona, as críticas te paralisam. Porque você tem uma necessidade de ser aprovado pelos homens. E quando a crítica te paralisa, te alcança, é porque você se sente rejeitado, ou melhor, não aprovado também. E entenda, as pessoas que são presas, elas querem prender outras pessoas. Toda pessoa que não é livre, ela tenta também tirar a liberdade das outras pessoas. E Maria ali livre, Marta lançou sementes diabólicas, setas malignas para aprisionar Maria também da melhor escolha. Quantas vezes você deixou de fazer a melhor escolha por Deus, por conta das críticas, por conta do sentimento de rejeição das pessoas? Entenda, você já foi aceito, você já foi aprovado por Deus e você não precisa se movimentar a tua audição pelas críticas ou pela reprovação das pessoas, porque Ele já te alcançou. E por fim, aquilo que nos aprisiona bastante é o merecimento. Muitas vezes nós entendemos de forma consciente sobre o sacrifício de Jesus, sobre o que Ele pagou por nós, mas na prática do dia a dia, o que nós fazemos não condiz em receber esse pleno amor, em reconhecer esse sacrifício, como dizemos, tê-lo como nosso Senhor e ainda mais como Salvador das nossas vidas. Mas você pode estar me questionando como pastor alguém não pode reconhecer Jesus ou não aceitando tão bondade, porque Jesus morreu por nós, onde eu e você não poderia pagar tal alto preço e Ele foi lá e se entregou por mim e por você. Como é que ainda as pessoas podem rejeitar tamanho sacrifício? Mas no dia a dia da nossa vida a gente esquece isso.
de fato é por conta de uma prisão emocional. Lucas capítulo 15 fala do filho pródigo. Mas eu quero que você lembre dessa passagem, não simplesmente só do filho pródigo, algumas frases que eu vou te relembrar. Que o filho pródigo, você sabe, ele pega a herança do seu pai, que propriamente seria dele, sai no momento de crise, perde tudo e logo ele se arrepende e volta, mas em todo instante ele reconhecia a sua identidade de filho. Eu costumo dizer que a história do filho pródigo é o servo na casa do pai e o filho fora dela. Os dois irmãos, o filho fora dela é o filho fora de casa que se perdeu, é o filho pródigo. E quando ele se arrepende, interessante, quando ele volta, ele arrependido clama ao seu pai dizendo: Pai, chama ele de pai. Pequei contra ti, pequei contra Deus, me recebe como pelo menos teus servos. Nessa hora, em grande compaixão, ele recebe uma nova vestes, uma sandália e aliança da identidade de filho, porque ali ele foi perdoado. Mas eu quero que você frise o momento dessa passagem em que o irmão do filho pródigo, sabendo que estava ali tendo uma festa, em nenhum momento ele procura o seu pai, mas ele procura um dos seus trabalhadores para saber o que estava se passando. Diz: o que está acontecendo? Ele diz: foi teu irmão que estava perdido, teu irmão que tinha saído voltou e o seu pai o recebeu em festa. A Bíblia fala que o coração dele se indignou, ficou esmurecido, raivoso, indignado. O pai percebe e sai. E em nenhum momento ele foi até o seu pai, relatando as suas dores, dos seus questionamentos, mas o pai foi até ele. E ele questiona: por que você está assim? Ele diz: quanto tempo eu tenho te servido, e nenhuma ovelha me deste para eu me alegrar com os meus amigos. Veja o sentimento de não merecimento, ele sendo o filho, então que o pai diz: sempre tivesse comigo e tudo que é meu é teu. Entenda, ser filho é uma grande responsabilidade daquilo que o pai tem como missão de vida. Porém, herdamos tudo que é do pai. Só que o sentimento de aprisionamento, de não merecer isso, desse jovem era tanta que ele se via como servo. Ele fazendo tudo pelo pai, mesmo assim se via como servo, porque todo tempo eu tenho te servido. Já o filho que cometeu pecado, que errou, saiu, mesmo assim se sentia filho. E sempre todo instante chamou ele de pai. É desprezar o que o pai já nos entrega. Isso aconteceu na nossa origem adâmica quando Deus disse, e eu encerro aqui com você, talvez esteja acontecendo exatamente nas tuas atitudes, por isso você tem vivido emocionalmente aprisionado. Deus diz lá em Gênesis capítulo 2, Adão, todos os frutos de todas as árvores desse jardim a ti pertence, podereis comer livremente. Porém, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque assim que comer, morrerás. A nossa mente encara essa passagem só que Adão, conspirado com Eva, eles experimentaram, comeram dessa fruta, do fruto proibido, não permissivo por Deus. Mas a gente não frisa que existia todo o jardim de dezenas, centenas, milhares de árvores e frutos livres para eles. Se te preso emocionalmente é focar no que nós não podemos e esquecer daquilo que Deus já nos entregou. Quantas vezes na tua vida cristã você te questiona a Deus: será que eu posso isso? Será que eu posso isso? E você vive uma vida totalmente angustiada, procurando por teologia, por pregações na internet para saber de algum contexto se você pode fazer ou não deixar de fazer aquilo que te causa dúvida, como eu falei no início. E tudo isso é Satanás querendo te aprisionar, mas você esquece, você despreza de todo um jardim que Deus já preparou para você. E você foca só no específico.
que o Espírito Santo já te constrange que não. Eu quero nessa noite liberar uma palavra de libertação para você. Deus tem todo um jardim de maravilha entregue deliberadamente para você usufruir. Basta você confiar. Basta você apenas aceitar que Ele te aprovou, não ouvir as críticas, nem o medo e te lançar. Convido você a fechar os teus olhos. E quero orar por você, Senhor Deus, amado Pai. Queremos bendizer o teu santo nome. Quero te entregar, Senhor, cada coração que talvez estejam ali inclinados como o jovem rico, amedrontado, porque está condicionado por um relacionamento. Quantas vezes pessoas que sabem que sofrem dentro de um namoro, de um noivado, mas o medo de sair é muito maior do que a decisão de ser livre. Senhor, que o teu perfeito amor possa alcançar essas pessoas, pessoas que têm sido submisso a coisas erradas, a fazer coisas que não te agradam, mas simplesmente pela troca de algum benefício, Senhor, porque tem medo de se lançar no desconhecido que o Senhor nos traz. Senhor Deus, quantas pessoas presas através do julgamento do homem, da aceitação do homem, da aprovação do homem. Senhor, que o Senhor possa trazer correntes abertas, quebradas nessa noite, e saber que o teu amor já é a aceitação de todos nós. Senhor Deus, eu oro nessa noite para que os corações endurecidos sejam quebrantados e se encham de merecimento da tua liberdade. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Graça e paz, mais uma vez, meus irmãos, cara igreja, eu quero te agradecer por ter estado conosco durante esse culto, mas eu queria que, de forma off, compartilhar algo com você, um testemunho, algo que Deus tocou muito meu coração. Mas antes eu quero ler um texto que tem movido muito a minha vida, o meu coração mesmo nessa caminhada com Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2, e a palavra de Deus diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejamos que Paulo, inspirado em Deus, nos traz para ter essa indignação, essa inconformidade com o estado atual do mundo e a gente ser luz através dessa transformação que temos em Cristo Jesus. E durante esse tempo a gente bem acompanhou tudo acontecendo online, virtual, as escolas, as faculdades, trabalho, e não foi diferente as igrejas se comunicando através do virtual. E gravar cultos, eu sempre tive uma dificuldade. Talvez você não saiba e nem acredite. Eu sou muito tímido, eu tenho muita timidez a falar com o público, a falar olhando para a câmera. Mas existe algo maior dentro de mim que faz vencer isso. Reforço, é bem provável que você não acredita nisso, mas é verdade. Não quero contar hoje essa história, mas frisar no que Deus tocou no meu coração para estar compartilhando com você essas gravações do culto de campanha, Conquistando a Minha Liberdade e tantas outras, mas especial é essa, que foi nesse meu tempo que Deus tocou no meu coração sobre gravar. Por quê? Quando eu trago o sermão, a palavra, diante das pessoas, olhando para as pessoas, muito tempo eu tenho pedido a Deus para sentir o que as pessoas sentem, para que eu possa passar uma mensagem íntegra, para que eu possa realmente ser um canal de Deus e entregar aquilo que Deus quer
e através de mim possa tocar o coração dessas pessoas. Então, que eu tenha essa sensibilidade em espírito, e por muita graça e misericórdia de Deus pela minha vida, eu tenho tido essa empatia de conseguir, por Deus, sentir o coração das pessoas. E na hora de ministrar, teve algumas vezes que eu preparei uma palavra, preparei um sermão, e Deus naquele momento teve que mudar tudo para pregar aquilo que Deus me fez sentir no olhar, no coração das pessoas naquela hora. No virtual, o remoto, o ao vivo, é difícil, mas eu orei para isso, e Deus também fez da mesma maneira. Por mais que seja aí do outro lado, Deus me entregou em graça e misericórdia a capacidade de poder sentir o teu coração. Agora, no gravado é diferente, porque imagina, eu vou fazer a palavra hoje e você vai assistir 2, 3, 4 dias depois. Como é que eu vou sentir o teu coração nessa hora? E aí foi na hora que, nos meus secretos, na minha intimidade com Deus, Deus tocou no meu coração e eu entendi. Para nós existe um tempo, começo, meio, fim, ontem, hoje e amanhã. A gente consegue, de forma cronológica, dividir esse espaço e tempo, mas para Deus é eterno. Não existe o ontem, nem o hoje, nem o amanhã para Deus. Sabemos que Ele é onipresente, então Ele está no nosso passado, Ele está no nosso futuro e Ele está aqui no agora. Então Deus me fez de forma tremenda entender que Ele já foi no futuro, viu as pessoas em que Ele constrangiu para assistir às palavras, porque quem constrange, quem inspira é o Espírito Santo, quem convence é o Espírito Santo. Por mais que você decida ouvir a palavra de Deus, mas você foi tocado anteriormente pelo próprio Espírito. Então, as pessoas selecionadas, escolhidas, no qual assistirão a palavra, assistirão a mensagem de Deus, Ele foi lá, guardou o coração dessas pessoas, leu o coração dessas pessoas, o sentimento veio para o hoje, para o agora, e depositou isso no meu coração. Isso foi tão fantástico, porque meio que lendo, sendo simplesmente um reprodutor da escritura bíblica, naquela hora veio a unção. E eu fiquei muito feliz e grato, queria compartilhar com você. Eu fui tomado por essa unção, e especificamente nessas últimas palavras, Deus me fez sentir pessoas desacreditadas nela mesma, me fez pessoas sentir que estavam prestes a desistir da vida, pessoas que estavam prestes a voltar ao vício da droga, voltar ao vício do álcool, pessoas que estavam para abandonar uma vida cristã, e Deus me fez sentir isso para trazer uma palavra de unção para a vida dessas pessoas, e até reproduzo melhor para a sua vida. Então, não desacredite que as mensagens, por mais que ficarão guardadas, por mais que você assista depois ou antes, Deus está falando com você. Deus está falando diretamente com você. E você possa se sentir confortado, você possa se sentir encorajado e consolado pelo Espírito Santo por essas palavras. Eu finalizo dizendo que o Senhor declara: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus vai te livrar de todo incômodo, de todo pensamento de autodestruição, e te colocar mais uma vez a semente da vida, e da vida em abundância. Que esse testemunho breve possa edificar a tua vida de alguma maneira, eu creio nisso, e que você seja abençoado em nome de Jesus.